E agora nós vamos para onde aqui com a Seleção Sport TV mesmo, hein? Eu tinha acabado de ouvir, já esqueci. Ia para... lá vamos mesmo. Para Fabíola Andrade, lá em São Paulo. Olha ela aí, direto da redação de São Paulo. Como é que eu fui esquecer de você, Fabíola? Tudo bem? Nossa musa inteira em São Paulo, pô. Ei, Barreto, um lindo 2017 para você, para todo mundo aqui no Sport TV, né? Que seja um lindo ano pra gente. E a gente vai começar falando então do Corinthians, sabe por quê? Porque a bronca dos corintianos aqui tá grande, viu? Ver o rival Palmeiras contratando, né? Botando a mão no bolso. Já a gente fala do Palmeiras. Mas vamos começar pelo Corinthians, que ano passado já tinha anunciado já o Jô, né? E o Luigi, do CRB. E hoje passa por exames aqui o atacante do Coxa, o Casim, né, de 31 anos, deve assinar um contrato por 2 anos aqui com o Corinthians. Então, já o Corinthians deve anunciar aí mais um reforço, o 3º reforço para a temporada. Richelli, né? A novela, e Richelli tá bravo lá no Recife, diz que tem falado muita coisa com o nome dele. Ele até convocou uma coletiva de imprensa que deve acontecer em breve aí para poder se explicar. Ele diz que estão falando muitas coisas com o nome dele que ele não está gostando. O presidente do esporte diz que não recebeu nenhuma proposta por Richelli, mas o Corinthians se mostra interessado pelo jogador. Ainda não foi esclarecida aí essa situação, se faz proposta, se não faz proposta ou não. De palpável, Barreto, Gabriel. Todo mundo se lembra, o volante do Palmeiras, um bom volante que jogou aqui no Palmeiras, mas teve lesões, né? Operou o joelho, acabou sendo prejudicado muito por causa das lesões do Gabriel. O Palmeiras ofereceu um contrato de 5 anos para ele. Vinha uma negociação desde setembro com o Gabriel, mas não fechou. Então, o Gabriel acabou não continuando no Palmeiras, né? O contrato dele terminou em 31 de dezembro agora. E aí o Corinthians agora se mostra interessado, né? O Gabriel apareceu no Botafogo em 2014 e chegou no Palmeiras em 2015. E aí não conseguiu fechar, o Corinthians agora então mostra interesse por Gabriel. Ele está registrado, ô Barreto, no Monte Azul, que é um time da Série A3 do Paulistão, né? Os empresários usam essa equipe para poder registrar os jogadores. Ele está então com contrato com o Monte Azul, mas nunca chegou a atuar por esse time aí de São Paulo, não. O Corinthians agora então mostra interesse no Gabriel. Potker está na Ponte Preta, inclusive ele foi reserva a maioria do campeonato, mas é um jogador importantíssimo. Inclusive, mesmo sendo reserva em grande parte do Campeonato Brasileiro, foi artilheiro do Brasileirão, né? Junto com o Fred e com o Diego Souza. Marcou 14 gols. Então, o Corinthians também demonstrou interesse aí, tem uma reunião marcada com os empresários aí do Potker para poder conversar hoje ainda para trazer o atacante para o Corinthians. A Ponte Preta, o Barreto disse que conta com o jogador para 2017, viu? O Potker recebeu só uma proposta oficial da China, que foi recusada pela Ponte, e diz que a Ponte diz que quer o atleta para contar aí na próxima temporada. Ele que sempre foi muito decisivo, né? Ele saía do banco de reserva, entrava e resolvia o problema. Um atacante de 23 anos. Tem uma multa de 10 milhões de reais. Esse é o problema aí, porque o Corinthians não tem dinheiro, mas quer o Potker. Então, quer propor à Ponte Preta uma troca pelo atacante Luca. O Potker viria, então, para o Corinthians e o Luca iria para a Ponte, mas a Ponte Preta diz que ninguém procurou ainda para conversar, tem essa reunião marcada. Vamos ver como que se desenvolve esse bate-papo aí em relação ao Potker. Eu acho que é um bom reforço para o Corinthians, que inclusive ainda não mostrou ainda grandes contratações aí para esse ano. O Moisés volta, né, do Bahia. A história do Moisés lateral é o seguinte: ele era do Bragantino, chegou início do ano passado no Corinthians, fez a pré-temporada com o Tite ainda, aí fez 2 jogos na pré-temporada. E aí bateu um papo com o Tite. O Tite falou: olha, eu não vou te aproveitar agora, mas você é um cara que tem muito futuro. Foi pro Bahia e fez uma bela temporada no Bahia. O Moisés agradou muito o clube baiano. O Bahia, inclusive, tinha interesse em continuar com o Moisés, mas ele já está em São Paulo, ele vai se reapresentar ao Corinthians agora em janeiro. Então, é um reforço, um jogador que não chegou a atuar oficialmente, né, com a camisa do Corinthians, é um lateral aí para poder reforçar o Corinthians em 2017. O Corinthians que tem o Wendel e Arana.
mas o Corinthians quer negociar o Arana aí numa janela de transferência agora, então aí ficaria com o Moisés, o lateral, que foi bem lá no Bahia, ajudou o Bahia a subir para a Série A do Brasileirão. Para fechar o Corinthians, Jadson. Será que volta em Barreto, Jadson? O Jadson é ex-campeão brasileiro aqui com o Corinthians, né? Um jogador importantíssimo aí no time campeão brasileiro. Mas o Jadson diz que a família está adaptada à China. Ele não forçaria uma volta para o Corinthians, né? Então, é um sonho do Carille, do treinador, trazer o Jadson de volta para cá. Mas o Jadson diz que tem mais um ano de contrato lá. O clube chinês aguarda ele, já recebeu inclusive passagem, documentação para pré-temporada. Então, tá difícil de trazer o Jadson de volta para cá, apesar de ser um sonho. Ô Barreto, sonhar não custa nada, já dizia o poeta, não é verdade? Já dizia a Mocidade Independente no início dos anos 90, né? Sonhar não custa nada e meu sonho é tão real. Tá dando para entender qual é o time que o Corinthians quer montar? Ah, mas tem alguns... Possível. Mas alguns bons jogadores, hein? Como é que chama? Oportunidade de mercado. Exatamente. Se tiver aí, que a gente puder contratar... Tá valendo pra entender. Ó, o Potker é bom jogador. Foi bem no Linense. Mas com 10 milhões? Não. Mas assim, não tô falando. Não, os 10 milhões não vão rolar. Não vai rolar. Mas a Ponte disse que, como ela já recusou uma proposta da China, eu acho que vai ter que ser muita grana com um jogo, no máximo com um ou outro. A Ponte está fazendo a mesma coisa que o Vitória está fazendo exatamente, com o Marinho. Exatamente. Tem que pagar a multa toda. Perfeito. Senão eu não quero negociar. Agora, o Gabriel jogaria no Corinthians, eu acho que jogaria. O Potker seria titular no Corinthians. Óbvio, não vou falar do Jadson, que já foi importante. Mas o Potker é a mesma posição do Jô, não é? O Potker faz lado. Mas também. ele faz lado. No Linense, ele fazia lado, no Linense, por exemplo. Na Ponte, como estava o Roger, ele chegou a fazer, depois o Roger veio pro Botafogo e tal, ele chegou a fazer a do Roger, mas ele já jogou mesmo. Jogou com o Roger fazendo do lado. Pra ele é mais fácil jogar comando de ataque, né? Foi então, onde ele se destacou, se transformou num dos artilheiros do campeonato. O Corinthians está precisando de jogadores, eu acho que mais para chegarem e jogar. Eles precisam jogar, é titular. Porque eu entendo que, dos times paulistas, dos principais, o Corinthians é o mais fraquinho. Tá fraquinho. Mas eu não acho tão fraco como as pessoas avaliam, sinceramente. Então vamos lá. Acho que falta a posição do primeiro jogador de meio campo, com a perda do Bruno Henrique. E os zagueiros? Balbuena e... Sim, mas o Balbuena num time estruturado joga. Os laterais do Corinthians são dos melhores do Brasil. Fagner e o Wendel. Os goleiros ninguém discute, independentemente do Cássio. O Wendel é ameaçado, né? A Fabiola até falou da... O Moisés fez bom campeonato pelo Bahia, né? O problema do Corinthians é do meio pra frente. Falta esse, porque primeiro cara do meio campo, talvez mais um zagueiro confiável. Um zagueiro confiável, isso. Justo, eles citaram o Pablo nos últimos dias, na última semana. Isso. E assim, você tem Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho... Mas tirando Marlone, o Rodriguinho, todos mas com o primeiro devendo. ano, sim, todos mas com o primeiro ano de chegada, um ano completamente desorganizado, com política influenciando, com troca de comando uma atrás da outra, tudo isso pesa. Eu acho que assim, se o Jô assumir essa posição de 9 com bom rendimento, você ainda tem o Guilherme dentro do clube, que aí você tem que ver se vai ter sequência de jogos, enfim, nome por nome, esses jogadores do Corinthians têm condição de apresentar muito mais do que apresentaram eu concordo, mas eu acho do campeonato. Não acho que seja individual. Só o problema do Corinthians. É dar tempo para trabalho. Mas se for comparar com os outros três, como disse, né, o Ademar, em comparação com o Santos, o Palmeiras e São Paulo, talvez o Corinthians seja o... Nesse momento é o mais fraco. O Gabriel é esse jogador da saída de bola aí? Eu acho ele muito bom jogador, mas eu procuraria, matador, né? Se você pensar no que é esse primeiro cara... com mais leveza para sair jogando, talvez ele não se encaixe tão. Mas aí tem o Maicon que jogou na Ponte muito, né? Que pode fazer essa função na Ponte Preta, fez com muita capacidade. Que é o outro jogador que estava emprestado, está voltando, o garoto da base, acho que é muito bom jogador. Esse daí pode dar essa qualidade. Mas eu usaria o Gabriel. O Gabriel você jogaria fácil no Corinthians, eu acho. Ele é muito bom jogador. Acho que a coisa mais palpável que o Corinthians pode fazer nesse momento é, de alguma maneira, tornar o ambiente interno competitivo. Né? Porque um dos grandes méritos do Tite, além de posicionar os jogadores, além de saber escolher os atletas, é que ele cria ali um ambiente que, se o jogador não é competitivo, ele sai e não questiona. Ele é praticamente um ambiente... Ele não se enquadra ali. Quando o Tite saiu, não é só que trocaram muitos jogadores. Parece que dentro a questão dos salários começou a pesar, salários atrasados... A falta de direção começou a pesar. O Corinthians chegou a fazer um jogo contra o Flamengo, fora, sem nenhum estatutário,
indo acompanhar o elenco. Foi a única vez, me disseram, em 2 décadas, pelo menos, que o Corinthians foi sem nenhum dirigente. Então, se o Corinthians conseguir organizar o ambiente para que os jogadores sejam competitivos, o Corinthians tem um time que não é o que a torcida quer, mas o time joga muito mais futebol do que mostrou no Campeonato Brasileiro. Nisso eu tô com o Rafa. Eu acho que todos esses jogadores, o Giovanni Augusto, Marquinhos Capixaba, Guilherme, todos renderam tecnicamente menos do que podem. Agora, eram jogadores dispersos. Como vão deixar de ser dispersos? Quando o clube criar um ambiente exatamente, que os jogadores se comprometem. Os jogadores que eu buscaria em baixa. Todos eles eu buscaria em baixa. Tá, todos mas vamos lá. Você primeiro apostou no Cristóvão. Eu acho que até cortaram o Cristóvão rapidamente, na minha opinião. Você apostou, aposta. Vai até o fim que aposta. Pra mim era buscaram o Oswaldo. Então, também. Aí isso que eu ia chegar. Aí você vai no Oswaldo. Aí você começa no mercado, procura um, procura outro. Aí o Carille agora... Não, mas era o cara. É que nós... Oswaldo, que salvo engano, foi quem levou o Gabriel pro Palmeiras, não foi? Foi. Tinha trabalhado com ele no Botafogo. Trabalhou no Botafogo com ele. Ou seja, pode ser ainda uma indicação do Oswaldo. Gabriel e Arouca no início, né? Lembra? Gabriel e Arouca, dupla de volantes. A sequência de trabalho mais natural pro Tite era o Carille. Eu já conhecia o trabalho. Foi quando o Corinthians, no segundo semestre, mais se aproximou. Exatamente. Em organização, não em resultado, mas em organização ao que tinha antes. Aí você pega, vai Cristóvão, vai Oswaldo, tenta no mercado, aí você fala, pô, mas peraí, o Carille é o cara, meu. Quer dizer, você vê que a direção tá totalmente perdida. Totalmente perdida. Porque não precisa ser uma doutrina, mas se você for observar os últimos treinadores do Corinthians, antes de perder a mão, o Mano e o Tite são diferentes, mas tem ali coisas parecidas na maneira de jogar, na maneira de pensar o futebol, cada um com seus conceitos. De repente, quando se largou tudo isso, principalmente quando traz o Oswaldo não tem nada a ver com esses técnicos, né? O Oswaldo quer que o time jogue muito mais com a bola, né? Quer que o time seja um pouquinho mais ofensivo. Então o Corinthians abandona uma cultura de jogo. Isso também interfere no ambiente, porque tem jogadores ali acostumados e profissionais de fora do campo acostumados a lidarem com o ambiente X, de repente é tudo diferente. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então acho que o Corinthians precisa retomar aquilo que funcionava com outros nomes inferiores aos que tinha, mas ainda competitivos. A minha única dúvida é o seguinte, até quando, né, a diretoria vai ter paciência para poder esperar, porque o que a gente vai imaginar agora do Corinthians é o seguinte, é um trabalho começando praticamente do zero. Mesmo com jogadores que estavam lá desde o ano passado, mas você tem um novo técnico, você teve uma temporada muito ruim realizada pelo time. Então, assim... Não sabe quem sai, quem fica agora. É isso. Então, assim, a diretoria vai de fato ter paciência para poder entender isso, que o momento é quase que o momento de terra arrasada, de você começar a remontar um time. E a gente sabe como é que é a cobrança em time grande. Será que a diretoria que no ano passado não suportou pressão? Não, e começar com desconfiança, exatamente isso. Porque define o treinador que ela não bancou em determinado momento ali atrás, há menos de 3 meses. Pois é, e será que de repente mais à frente não vai ter de novo a questão política? Porque o presidente numa sexta-feira disse que o Cristóvão não sairia, seria o técnico do Corinthians até o final do ano. Aí no sábado teve o jogo com o Palmeiras e o Palmeiras vence o jogo. Após a partida, o próprio presidente vai para a entrevista coletiva e demite o Cristóvão. Depois a aposta, né, no Oswaldo Oliveira, imaginando o quê? Que a Libertadores, né, tinha se aproximado e aí o Corinthians precisava de um técnico para poder levar o time para a Libertadores. Como não conseguiu, demite o técnico no final da temporada. Aí recorre ao técnico lá de trás. Qual é a certeza que o torcedor tem, e a gente mesmo aqui, que essa diretoria não vai fazer a mesma coisa com o Carille daqui a 5 jogos? Corinthians rendeu, Fabiola. Qual é o próximo da tua pauta aí? Vamos falar então do rival, né?